aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Ah, esse livro é fundamental. É tipo a Bíblia do Warren Buffett, sabe? A verdade. Quem quer investir com segurança e inteligência precisa conhecer esse livro, seja iniciante ou experiente. Com certeza. E o legal é que os ensinamentos do Graham, mesmo sendo de décadas atrás, continuam super atuais, né? E Totalmente. a gente vai mostrar como aplicar as ideias dele no mercado de hoje em dia. Logo de cara, ele já manda a real sobre a diferença entre investir e especular. A gente já separa os jogadores dos investidores, né? É tipo quem é quem nesse jogo, né? Exatamente. O investidor, para Graham, é aquele que analisa a empresa a fundo, busca segurança para o seu dinheiro e um retorno justo. Já o especulador, não, esse tá mais para jogador de cassino. E essa analogia com o cassino é genial, porque no cassino, a longo prazo, quem sempre ganha é a casa. E com especulação é a mesma coisa, você pode até ter sorte de vez em quando, mas a chance de perder dinheiro é muito maior. Então já fica a dica, você quer ser jogador ou investidor. Pois é, e o Graham não demoniza a especulação totalmente. Ele até reconhece que pode ser emocionante, lucrativo em alguns casos, mas o alerta dele é: para construir patrimônio sólido, a especulação é um caminho bem arriscado. É tipo construir um castelo de areia, né? Uma hora a maré sobe e leva tudo. Exato. E aí, para ilustrar essa montanha-russa que é o mercado, ele cria um personagem, o Sr. Mercado, que é a personificação da volatilidade. Um dia ele está eufórico te oferecendo o mundo, no outro está deprimido, querendo te vender tudo por uma mixaria. Lembra da Inktomi? Paz. Aquela empresa de internet que em 2000 chegou a valer $231 por ação. E 2 anos depois estava valendo $1. Que loucura, né? A Inktomi é um caso clássico da bipolaridade do senhor mercado. Total. E a lição aqui é, não se deixe levar pelas emoções do mercado. Foco na análise fria e racional dos fundamentos da empresa, que é o que realmente importa. Exatamente. Falando em análise, o Graham introduz um conceito fundamental: a margem de segurança. A margem de segurança. É tipo um escudo que protege o investidor, garantindo que ele pague um preço bem abaixo do valor real da empresa. É como comprar um carro usado, né? Você não vai pagar o preço de um carro novo se ele já rodou bastante e pode ter uns probleminhas. Verdade. A margem de segurança é esse desconto que você consegue ao analisar os riscos e as incertezas do investimento. Você está comprando com desconto já pensando nos imprevistos, né? Exato. E para exemplificar isso, ele compara duas empresas. A Pennsylvania Railroad, com um histórico de lucros estáveis, dividendos consistentes, e a American Can, com lucros mais irregulares. A Pennsylvania era considerada a mais arriscada pelo mercado, mas seus preços variavam pra caramba. Já a American Can, tida como menos arriscada, tinha preços mais estáveis. Ou seja, a percepção de risco do mercado nem sempre reflete o risco real da empresa. É verdade. O que o Graham quer mostrar é que a volatilidade dos preços não é o único indicador de risco. E que, muitas vezes, as empresas mais sólidas são justamente as que sofrem maior volatilidade. Porque o senhor mercado, como a gente já viu, é um cara bem emotivo. Ele é instável, né? Muda de humor toda hora. E aí entramos em outro ponto crucial, a análise dos números por trás das empresas. O Graham dedica um capítulo inteiro aos lucros por ação. Importante. Alertando para as armadilhas na divulgação desses dados, ele mostra como as empresas podem manipular os números para parecerem mais lucrativas do que realmente são. É como um mágico que usa truques para enganar a plateia. E o Graham usa o exemplo da Alcoa, gigante do alumínio, para mostrar como isso acontece. Em 1970, a empresa divulgou lucros primários que excluíam custos e perdas futuras, pintando um quadro mais bonito do que a realidade. É tipo maquiagem nos números, né? E esses custos especiais, como a Alcoa os chamou, faziam parte dos resultados da empresa. A jogada deles levanta uma questão. Quais eram os lucros reais da Alcoa naquele ano? Sem uma análise crítica dos balanços, a gente cai jeitinho nesse tipo de truque contábil. Exatamente. O Graham nos ensina a sermos detetives financeiros, a investigar os balanços das empresas, questionar os números, não aceitar tudo que é apresentado e, principalmente, analisar os lucros médios de um período de anos e não se apegar aos resultados de um único ano. Olhar o histórico da empresa, né? Não só a foto do momento, porque, afinal de contas, o investidor inteligente não se deixa enganar por truques de mágica, né? Ele quer entender a fundo como a empresa gera valor ao longo do tempo. E por falar em geração de valor, chegamos à polêmica dos dividendos. Amigo ou inimigo do investidor? Essa pergunta divide opiniões, hein? O Gray apresenta argumentos a favor e contra os dividendos. Ele critica empresas que, mesmo em boa situação financeira, preferem reter os lucros em vez de distribuí-los aos acionistas. Ele cita o exemplo da International Harvester,
que na época priorizava a expansão do negócio em detrimento dos dividendos, Não. ignorando os desejos dos seus acionistas. É tipo, eu sei o que é melhor para você do que você mesmo, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que empresas em fase de crescimento podem precisar reinvestir os lucros para financiar sua expansão. E isso, a longo prazo, pode gerar maior valorização para os acionistas. Então, como saber qual a melhor estratégia? Aí entra a análise crítica de novo. É preciso entender o contexto da empresa, os planos da administração, as perspectivas de crescimento do mercado. Não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso. Exato. Um investidor inteligente não se deixa levar por regras fixas, ele analisa cada caso individualmente. E o que é interessante é que a crítica do Graham à política de dividendos da International Harvester, que depois virou a Navistar, se provou premonitória. Décadas depois, a empresa continuou tomando decisões que prejudicavam os acionistas, mostrando que essa cultura de desrespeito aos donos do negócio pode persistir por muito tempo. É verdade. Por isso que o Graham enfatiza a importância do investidor se comportar como um verdadeiro dono do negócio, acompanhando de perto as decisões da empresa e exercendo seus direitos como acionista. Botando a boca no trombone quando necessário. Isso. E buscando empresas que valorizem a transparência e o bom relacionamento com seus investidores. Isso é uma bola. E para guiar o investidor na escolha das ações, o Graham apresenta duas estratégias principais. A do investidor defensivo e a do investidor empreendedor. Isso. Cada uma com suas características, objetivos e seus níveis de risco. Vamos começar pela estratégia do investidor defensivo. Quem é esse cara e como ele escolhe suas ações? O investidor defensivo é aquele que busca segurança e tranquilidade acima de tudo. Ele não tem tempo nem expertise para ficar analisando o mercado a fundo, então prefere investir em empresas sólidas, com histórico comprovado de lucros e dividendos consistentes. É tipo um navegador experiente, que prefere águas calmas e previsíveis, Isso aí? aos mares agitados e tempestuosos. Exatamente. E o Graham estabelece algumas regras para ajudar o investidor defensivo a selecionar as ações certas. Quais são elas? Ele sugere, por exemplo, a investir em empresas com histórico de lucros em cada um dos últimos 10 anos, com pagamento de dividendos ininterruptos por pelo menos 20 anos. Nossa, é bastante tempo, hein? E evitar pagar preços exorbitantes por ações, buscando empresas com uma razão preço-lucro moderada. Ele até sugere usar médias de lucros de 3 anos para evitar distorções causadas por um único ano excepcionalmente bom ou ruim. Para ter uma visão mais completa do desempenho da empresa. Exatamente. Ou seja, o investidor defensivo busca empresas com histórico consistente de geração de valor e com potencial de continuar crescendo de forma sustentável. Isso. E para garantir a diversificação, ele recomenda dividir os recursos entre títulos de primeira linha e ações de empresas de grande porte. É como distribuir os ovos em várias cestas, né? Exatamente. Para não colocar tudo em risco num único investimento. Essa diversificação entre diferentes classes de ativos, como ações e títulos, é um cinto de segurança para a carteira de investimentos, ajudando a reduzir o risco e proteger o patrimônio contra as inevitáveis oscilações do mercado. Faz sentido. E o investidor empreendedor, quais são as características e estratégias dele? O investidor empreendedor, como o nome já diz, é mais arrojado, busca retornos mais expressivos, ele está disposto a dedicar tempo e energia para garimpar oportunidades de investimento com maior potencial de valorização. É o perfil do investidor que gosta de um pouco mais de adrenalina, né? Isso aí. O investidor empreendedor é como um explorador desbravando terras desconhecidas em busca de tesouros escondidos. E o Graham descreve algumas das técnicas utilizadas por esses investidores como arbitragem, Arbitragem. que consiste em explorar diferenças de preços de um mesmo ativo em diferentes mercados, Uhum. e a compra de ações com desconto em relação ao valor patrimonial. Ou seja, ele busca empresas que o mercado está subvalorizando, né? Isso. Seja por falta de informação, por alguma notícia negativa passageira ou por qualquer outro motivo que crie uma oportunidade de compra vantajosa. Mas essa busca por retornos extraordinários exige conhecimento, experiência e tolerância ao risco, né? Exatamente. A análise cuidadosa dos fundamentos das empresas e a busca por uma margem de segurança continuam sendo essenciais, mesmo para o investidor mais arrojado. É como um explorador que, mesmo aventureiro, precisa de um mapa e de uma bússola para se guiar em sua jornada. Perfeito. E que mapa o Graham nos dá, hein? Ele detalha os critérios para identificar ações subvalorizadas. Empresas com boa situação financeira, baixo endividamento, alto índice de liquidez. Histórico de crescimento consistente dos lucros e potencial de crescimento futuro. Ou seja, não é só sair comprando qualquer ação que parece barata, né? Não. É preciso analisar a empresa a fundo para ter certeza de que ela tem potencial de gerar valor a longo prazo. E ele vai além dos números, né? Destacando a importância de buscar empresas com administração competente e ética que atuem em prol dos interesses dos acionistas.
Afinal, investir em uma empresa é como confiar seu dinheiro a um gestor. É verdade? Você quer ter certeza de que ele é capaz e honesto. Com certeza. E essa confiança como a gente conquista. Analisando o histórico da empresa, lendo os relatórios anuais, avaliando a postura da administração em relação aos acionistas, o investidor inteligente não se contenta com promessas vazias, ele busca evidências concretas de competência e integridade. Ele quer ver resultados, né? Exatamente. Não só palavras. E com isso a gente fecha essa primeira parte do nosso mergulho no mundo do investidor inteligente. Vimos que, independente da estratégia, o mais importante é entender a lógica por trás dos investimentos, ter disciplina, paciência e nunca se deixar levar pela euforia do mercado. É isso aí. O Graham nos deixou um legado inestimável, ensinando a sermos investidores inteligentes, a pensar como dono do negócio, a construir um patrimônio sólido ao longo do tempo. Não, é de bola. E na próxima parte, a gente vai explorar ainda mais os ensinamentos do Graham, desvendando os segredos da análise de relatórios anuais, os perigos da especulação desenfreada e muito mais. Fique ligado. Até a próxima. E falando em ser um investidor inteligente, você se lembra da ênfase que o Graham dá para a leitura dos relatórios anuais. Ele mostra como a gente pode extrair informações valiosas desses documentos que muita gente acaba ignorando. É verdade. É como se ele dissesse: quer conhecer a empresa a fundo? Mergulhe no relatório anual. É isso aí. Ele compara essa leitura a uma investigação buscando pistas sobre a real saúde do negócio, indo além dos números frios. E ele destaca a carta do presidente como um elemento chave. Ela revela a filosofia da empresa, a visão estratégica da administração e como eles se comunicam com os acionistas. É como se a gente pudesse escutar a mente por trás do negócio. É verdade. Através da carta do presidente, a gente pode entender se a empresa é transparente, se está alinhada com os interesses dos acionistas, se reconhece seus erros e aprende com eles. É muita informação valiosa que muita gente deixa passar batido. E o Graham vai além, né? Ele fala da importância de analisar as notas explicativas dos balanços, onde muitas vezes se escondem detalhes importantes sobre a saúde financeira da empresa. É como um detetive examinando a cena do crime em busca de impressões digitais e outras evidências. Nas notas explicativas, a gente encontra informações sobre o endividamento da empresa, os riscos a que ela está exposta, os métodos contábeis utilizados, tudo que pode influenciar o desempenho do negócio. Exatamente. E com as dicas do Graham, a leitura do relatório anual deixa de ser uma tarefa chata e se torna uma aventura em busca de informações valiosas. É como garimpar ouro. Você precisa cavar, peneirar, ter paciência, mas no final pode encontrar pepitas preciosas que vão te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento. E por falar em pepitas preciosas, o Graham dedica boa parte do livro à arte de diferenciar empresas sólidas com vantagens competitivas duráveis e capacidade de gerar lucros consistentes daquelas empresas frágeis com modelos de negócio duvidosos e perspectivas incertas. Ele usa o exemplo da AMP, uma gigante do varejo que dominou o mercado americano por décadas, para mostrar como até empresas aparentemente imbatíveis podem sucumbir à concorrência, à má gestão ou às mudanças no mercado. A história da AMP é uma lição, e tanto, né? Mostra que a gente precisa estar sempre atento, buscando empresas que se adaptam, inovam e se reinventam para continuar relevantes no mundo em constante transformação. E para identificar empresas com potencial de crescimento futuro, o Graham ensina a analisar o histórico de lucros, a solidez do balanço patrimonial e as perspectivas de crescimento do mercado em que a empresa atua. E ele também nos alerta para o risco de pagar preços exorbitantes por empresas da moda, cujas perspectivas de crescimento futuro são muitas vezes superestimadas pelo mercado. É como naquela frase: compre rumores, venda notícias. O investidor inteligente não se deixa levar pela euforia do momento, ele analisa os fundamentos da empresa e busca empresas com valor intrínseco superior ao preço de mercado das suas ações. E para evitar cair nas armadilhas do mercado, ele apresenta os conceitos de operações defensivas e operações agressivas, cada uma com suas características e níveis de risco, né? Sim. As operações defensivas são mais conservadoras, buscando proteger o capital do investidor. São indicadas para quem tem menor tolerância ao risco e prefere empresas sólidas com histórico de lucros e dividendos consistentes. É tipo aquele investidor que prefere dormir tranquilo, sem grandes emoções. Já as operações agressivas são mais arrojadas, buscando retornos acima da média do mercado. São indicadas para quem tem maior tolerância ao risco e está disposto a dedicar tempo e energia para analisar empresas com maior potencial de crescimento, mas também com maior volatilidade. É o perfil do investidor que gosta de um pouco mais de adrenalina. E o Graham, como bom professor, dá exemplos práticos de como aplicar cada uma dessas estratégias utilizando dados reais de empresas da época. Ele ensina a analisar balanços demonstrativos de resultados e indicadores de mercado para identificar empresas subvalorizadas. Um dos exemplos que mais me marcou foi a análise da Northern Pipeline, uma empresa que se beneficiou da lei seca nos Estados Unidos.
Mesmo após o fim da proibição, a empresa continuou lucrativa, mostrando sua capacidade de adaptação e diversificação dos negócios. É um exemplo que mostra a importância de olhar além das circunstâncias momentâneas e buscar empresas com capacidade de se adaptar às mudanças, superar desafios e gerar valor para os acionistas a longo prazo. E o Graham prova que mesmo em setores aparentemente estagnados podem surgir oportunidades de investimento lucrativas. E por falar em oportunidades lucrativas, as ações conversíveis também ganham destaque no livro. O Graham as descreve como um híbrido entre ações e títulos com características de ambas as classes de ativos. Exatamente. As ações conversíveis oferecem ao investidor a possibilidade de se beneficiar da valorização das ações da empresa, ao mesmo tempo em que lhe garante um rendimento fixo como um título. É como ter o melhor dos dois mundos. Mas é preciso ter cuidado, né? O Graham nos ensina a analisar os termos de conversão, os riscos envolvidos e as oportunidades de ganho que esse tipo de investimento oferece. Ele alerta para o risco de pagar um prêmio excessivo pela característica de conversão e ensina a calcular o valor real da ação conversível considerando o valor do título e o potencial de valorização da ação. E, mais uma vez, ele reforça a importância de analisar a saúde financeira da empresa emissora da ação conversível, pois a capacidade da empresa de honrar seus compromissos influencia diretamente o valor do título. Ou seja, o investidor inteligente não se deixa seduzir pela promessa de altos retornos, mas analisa cuidadosamente os riscos e as oportunidades antes de investir em qualquer ativo, inclusive ações conversíveis. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, vamos falar sobre a relação entre o investidor e o mercado. O Graham critica a visão de que o mercado é sempre eficiente e que os preços das ações refletem todas as informações disponíveis. Lembra do Cine Mercado. O Graham argumenta que o mercado é movido por emoções, especulações e modismos e que muitas vezes os preços das ações se distanciam do valor real das empresas. Exatamente. E ele nos ensina a não seguir a manada, a não se deixar influenciar pela euforia ou pelo pânico do mercado e a manter o foco na análise dos fundamentos das empresas. Ele defende que o investidor inteligente deve se aproveitar das irracionalidades do mercado para comprar ações subvalorizadas e vender ações supervalorizadas. E para isso ele nos dá exemplos de como identificar essas distorções de preços utilizando indicadores como a razão preço-lucro, a razão preço-valor patrimonial e o histórico de dividendos da empresa. Ele nos ensina a ser pacientes, disciplinados e a buscar oportunidades que o mercado, muitas vezes cego pelas emoções, deixa passar despercebidas. E ele também nos alerta para o perigo de seguir gurus do mercado analistas que prometem previsões infalíveis e gestores de fundos que se vangloriam de retornos extraordinários. O Graham nos ensina a confiar na nossa própria análise e a sermos céticos e a questionar tudo que nos é apresentado. Ele nos lembra que o mercado é um jogo de soma zero, onde para cada vencedor há um perdedor. E que o segredo do sucesso nos investimentos não está em tentar vencer o mercado, mas sim em construir uma carteira sólida, diversificada e com foco no longo prazo. E por isso ele nos encoraja a sermos investidores inteligentes, a buscar conhecimento, a analisar os fatos e a tomar decisões racionais sem se deixar levar pelas emoções do mercado. E essa é a grande lição do livro. O investimento inteligente é um processo contínuo de aprendizado, análise e disciplina. Ele nos ensina a sermos donos do nosso próprio dinheiro, a tomar decisões conscientes e a construir um patrimônio sólido ao longo do tempo. E para quem quer se aprofundar ainda mais nesse universo, o Graham nos convida a ser verdadeiros detetives financeiros. Investigar a fundo as empresas antes de investir, né? Isso, buscar pistas nos relatórios anuais. Nas notícias, conversando com pessoas do setor. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça te dá uma visão mais completa do negócio. Exatamente. E nessa investigação, a margem de segurança é a nossa melhor arma. Ah, a margem de segurança é verdade. Contra as surpresas desagradáveis do mercado. É como ter um paraquedas reserva quando você está saltando de um avião. É uma ótima analogia. Porque assim como o paraquedas, a margem de segurança te protege quando as coisas não saem como planejado. Afinal, o sim ao mercado é imprevisível, né? Imprevistos acontecem. Totalmente. E por falar em imprevistos, o Graham nos alerta para os perigos da especulação desenfreada. Sim. Ele usa o exemplo da American Foreign Power, uma empresa que emitiu bônus de subscrição que davam aos investidores o direito de comprar ações da empresa no futuro. E esses papéis eram negociados com um ágio altíssimo, baseado na expectativa de que as ações da empresa iam disparar. Mas, como sabemos, nem sempre a especulação dá certo. A gente viu isso acontecer na bolha das empresas.com no final dos anos 90, né? Exatamente. Muita gente se deixou levar pela euforia, investindo em empresas sem histórico de lucros, baseados apenas na promessa de crescimento futuro. Apostando no futuro, né? No fim, a bolha estourou e muitos investidores perderam tudo. E é exatamente isso que o Graham critica. Ele defendia que o investimento inteligente se baseia na análise fria e racional dos fundamentos das empresas, e não em especulações ou modismos passageiros. Ele até usa uma citação do poeta alemão Goethe. O dinheiro de papel faz com que se esqueça do verdadeiro valor.
Ou seja, quando a gente se deixa levar pela especulação, a gente perde a noção da realidade e corre o risco de tomar decisões financeiras desastrosas. É verdade. E essa lição é mais atual do que nunca, né? Com a proliferação de novas tecnologias, criptomoedas e outros ativos voláteis, é preciso ter ainda mais cuidado para não cair nas armadilhas da especulação. Com certeza. A busca por valor, a análise criteriosa dos fundamentos e a margem de segurança continuam sendo os pilares do investimento inteligente, independente do ativo que você está analisando. E falando em valor, o Graham destaca o conceito de valor intrínseco da empresa. Sim, o valor intrínseco. Ele define como valor presente de todos os fluxos de caixa futuros que a empresa irá gerar. É como se a gente pudesse prever quanto a empresa vai gerar de lucro ao longo da sua vida, né? Isso. E trazer esse valor para o presente. Tipo, uma bola de cristal do futuro financeiro da empresa. Uma boa imagem. É como ter uma máquina de fazer dinheiro. O valor intrínseco seria o preço que você pagaria por essa máquina hoje, levando em consideração quanto dinheiro ela vai gerar ao longo do tempo. Interessante. E para calcular esse valor intrínseco, o que a gente precisa fazer? O Graham ensina a gente a analisar os balanços patrimoniais, os demonstrativos de resultados, as perspectivas de crescimento e outros fatores que podem influenciar o desempenho futuro da empresa. Não é uma conta simples, né? É claro que exige conhecimento e experiência, mas o Graham nos dá as ferramentas e os conceitos básicos para fazermos essa avaliação por conta própria. Ele nos empodera para sermos investidores mais conscientes e críticos. Ele nos dá o poder de tomar as rédeas das nossas finanças. Exatamente. E no fim das contas, o Graham nos deixa um recado importante. Investir com sucesso é um processo de longo prazo, que exige disciplina, paciência e a capacidade de lidar com as inevitáveis oscilações do mercado. O mercado é como uma montanha-russa, né? Tem seus altos e baixos. É verdade. E ele nos ensina a não ter medo de ir contra a corrente, questionar o consenso e buscar oportunidades que o mercado, muitas vezes cego pela euforia ou pelo pânico, ignora. Ele nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história financeira, tomando decisões conscientes, buscando conhecimento e construindo um patrimônio sólido ao longo do tempo. Que mensagem inspiradora. É isso aí, pessoal. O Graham nos deixou um legado incrível, ensinando a gente a pensar como investidores inteligentes e a construir um futuro financeiro mais seguro e próspero. E você está pronto para ser um investidor inteligente? Esperamos que esse mergulho no clássico do Benjamin Graham tenha te inspirado a trilhar esse caminho. Até a próxima!